Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando agora mais uma aula de marketing de posicionamento. Meu nome é Daniel Brunet, eu sou jornalista, especialista em comunicação e estou aqui cumprindo o meu propósito, que é compartilhar conhecimento. Eu estou aqui entregando mais uma aula para que você se torne uma flecha afiada, aquela que tem direção, que sabe o que vai dizer, que consegue apontar um caminho, porque flecha não para no meio do caminho, flecha não dá ré, flecha só para no alvo. Que felicidade ter você aqui. Eu quero já que você vá dizendo de qual bairro, de qual cidade, de qual país você está acompanhando a aula de hoje. Hoje eu vou falar para você sobre sua história. Como saber se a sua história tem valor? Essa é uma pergunta que paralisa muitas pessoas. Afinal de contas, eu devo ou não devo contar a minha história? Ah, mas será que a minha história vale a pena? Será que as pessoas vão gostar daquilo que eu tenho para dizer? Hoje eu vou te ajudar a tirar essa dúvida, tá? Vai colocando aí de onde você está assistindo a aula de hoje, que eu quero saber, depois eu vou ler, vou deixar um comentário para você, tá? Eu estou aqui em Alphaville, São Paulo, no Estúdio Flecha, gravando mais uma aula, entregando mais uma aula para você. Então vamos lá. Por que é importante que a gente conte a nossa história? Porque as pessoas seguem pessoas, pessoas se conectam com pessoas. Aquilo que você está passando, ou então aquilo que você passou, pode ser muito semelhante, pode ser igual, pode ser idêntico ao que alguém está passando agora. Quando você supera algo e conta isso às pessoas, você está muito mais do que contando a sua história. Você está compartilhando lições, você está ajudando a pessoa a se livrar de um problema. A nossa história, ela tem o poder de conectar. Quando você conta para alguém de onde você saiu, da sua cidade, do seu bairro e onde você chegou, pessoas que estão nesse movimento, buscando essa transição, vão se identificar com você. Então, não tem história melhor, história pior, história que deva ser contada, história que não deva ser contada. Existe a sua história e você precisa compartilhar a sua história com as pessoas. Porque seja lá qual for o ponto principal, seja lá qual for o ponto do fundo do poço, não importa. É a sua história e certamente ela vai ter um ponto de contato com a história de alguém. Tudo aquilo que a gente viveu, sofreu e superou não foi em vão. Foi para que você pudesse aprender algo e pudesse compartilhar com as pessoas. Você é a nova influência que esse mundo precisa. Você é uma flecha, você tem direção e você precisa sim começar a compartilhar a sua história. Talvez você esteja pensando, ah Daniel, mas você não me conhece, você não sabe de onde eu vim, você não sabe onde eu moro, você não sabe que eu não consegui fazer faculdade. Não importa. Importa é que Deus te colocou no tempo que se chama hoje e Ele não fez isso por um erro, Ele não fez isso por acaso, Ele não fez isso porque não tinha mais nada para fazer. Ele fez porque há um propósito na sua vida. Você não está aqui por engano, você não está aqui por acaso. Você está aqui para cumprir uma missão. E você vai ajudar a influenciar, você vai ajudar a transformar vidas na medida em que você começar a contar a sua história. E eu separei aqui 3 pontos. 1, 2, 3. 3 pontos para você ter convicção de que a sua história tem valor. A sua história tem valor. Deixa eu repetir isso para que você guarde no seu coração. Deus não te mandou para esse mundo à toa. A sua história tem valor. Aquilo que você viveu, superou. Aquilo que você sofreu, não foi à toa. Aliás, se você não contar às pessoas aquilo que você passou, sofreu e superou, aí você terá sofrido à toa. A sua história, o seu fundo do poço que você deixou para trás, que você superou, é a lição que muita gente está precisando. Compartilhe a sua história. Entenda que a sua história tem valor sim. Entenda que você pode mudar a vida das pessoas sim. Você não sofreu à toa. Você ganhou uma lição para contar às pessoas. Esse é o primeiro ponto da aula de hoje. Você quer saber se a sua história tem valor ou não? Eu te faço uma pergunta. De tudo que você viveu, de tudo que você passou,
de todas as suas histórias, tem uma lição? Tem uma lição? Tem algo que você pode contar para as pessoas e falar, olha, eu vivi isso e aprendi isso? É uma lição. Quando a criança coloca a mão sem querer no ferro, ela aprende uma lição. Não posso botar a mão aqui porque está quente. Quando ela pega um garfo, uma faca e coloca na tomada e toma um choque, ela aprende uma lição pelo trauma, mas ela aprende, ela fala, não posso mais fazer isso. Mas muitas das vezes nós também aprendemos porque tomamos decisões corretas e o resultado nos mostra que aquilo é correto. E aí você vai e pode ensinar as pessoas. Por quê? Porque é uma lição. Então, a pergunta que eu vou fazer para você, eu quero que você responda nos comentários é, você tem uma lição para contar, uma lição da sua vida, a sua história, a sua trajetória pessoal, carrega pelo menos uma lição? Coloca sim. Porque se a resposta é sim, tenha convicção, a sua história tem valor. Se você tem uma lição na vida, algo que te fez aprender, a sua história tem valor. Eu tenho convicção que você tem uma lição para contar às pessoas. Tem algo que você aprendeu, algo que talvez você tenha ouvido alguém falar, alguém tenha te orientado, mas você foi lá e testou. E na prática você viu que era verdade. Quantas vezes nós aprendemos sobre fazer amizade, ser uma pessoa agradável, sobre sorrir. Alguém te contou isso. E quando você vai lá, se torna uma pessoa agradável, que sorri, que dá bom dia, boa tarde para as pessoas, os sorrisos aparecem para você também. E aí você vai e fala, caramba, está aqui uma lição que eu provei na minha história que é real. Eu usei isso aqui que eu aprendi com o Daniel e dá certo. As pessoas parecem gostar mais de mim porque agora eu sou uma pessoa simpática. Pronto, isso é uma lição. Você pode contar? Você tem uma lição na sua vida? Então, a sua história tem valor. O ponto 2 da aula de hoje. A lição que você tem na sua história ajuda alguém? Porque tem muitas coisas que passamos, que vivemos, que superamos, que talvez não ajude a ninguém. Talvez seja uma lição que você não vai contar. Mas o ponto 2 é a lição que você aprendeu por meio da sua história. Ajuda alguém? Sim ou não? Eu aprendi durante a minha vida que vale a pena buscar conhecimento. A gente vê na internet muitas pessoas falando assim, não precisa fazer conteúdo, não precisa se matar de fazer conteúdo. Olha só, para quem é flecha, para quem é nova influência, fazer conteúdo não é se matar. É uma necessidade que temos de influenciar as pessoas. Eu não estou me esforçando, me matando aqui para gravar conteúdo para você toda semana. Não, eu estou transbordando aquilo que está no meu coração. Quanto mais conteúdo você entrega, mais chance você tem de apontar a direção para as pessoas. Então, enquanto uns pseudos gurus do marketing estão aí tentando te convencer de soluções rápidas, eu posso te falar, por conta da minha história, que buscar conhecimento e criar conteúdo a partir desse conhecimento vale muito a pena. Então, essa é uma lição que eu aprendi na prática e posso contar para você. É o ponto 2 da aula de hoje. A lição que você tem pode ser contada a alguém? Ela vai valer para alguém, né? Ela vai ajudar, aqui é o ponto. Ela vai ajudar alguém? Eu acredito que sim. Que quando eu te incentivo a produzir conteúdo, quando eu te mostro como buscar conhecimento, como transformar conhecimento em informação em conteúdo estratégico, eu estou te ajudando. Eu estou ajudando você a entregar sua mensagem. Eu estou te ajudando a aumentar a sua autoridade, a aumentar a sua relevância dentro e fora das redes. Então, sim, eu posso responder sim para essa segunda pergunta. E a terceira é, ela pode ser contada em público? Porque muitas histórias que nós temos podem nos ensinar grandes lições, mas a gente, às vezes, não pode contar em público por 1001 motivos. Eu não vou nem entrar aqui nessas questões. Daria para a gente fazer uma aula à parte para falar sobre histórias que não podemos contar, né? Mas se a sua história tem uma lição, se ela ajuda alguém e ela pode ser contada em público, a sua história tem muito valor. E por que eu estou botando esse ponto número 3? Porque eu quero que você conte a sua história, as suas lições nas redes sociais.
No 1 a 1, você vai impactar algumas pessoas. Nas redes sociais, você vai impactar milhares de pessoas. A sua história, ela tem um potencial para impactar milhares de pessoas. Aquilo que você viveu, aquilo que você aprendeu, os lugares onde você já esteve, as salas de aula que você frequentou. Todos esses lugares são ricos de lições, de memórias, de histórias. Você tem que transformar isso em conteúdo estratégico e entregar para as pessoas. Não fica pensando que, isso não é para mim. Não, mas eu não tenho dom. Comunicação não é dom. Falar em público não é dom. Algumas pessoas, sim, nascem com uma aptidão natural, mas falar em público é treinamento. É um conjunto de técnicas que você começa a colocar em prática e aí começa a falar bem. Não é da noite para o dia. Se você gravar o seu primeiro vídeo hoje, o primeiro da história hoje, muito provavelmente ele não vai ser bom. Mas a partir do terceiro você já começa a melhorar. E o meu conselho é que você faça isso. Comece a gravar seus vídeos, comece a contar a sua história. Agora, me conta. Responda uma pergunta para mim, sim ou não, aqui nos comentários. A sua história tem valor? Sim ou não? Coloca nos comentários que eu quero saber. A sua história tem valor? Sim ou não? Eu vou repetir para você os tópicos. Olha só. 1. Se tem uma lição. 2. Ajuda alguém. 3. Pode ser contada em público? Ou seja, ela pode atingir as multidões sem problema, não vai te causar problema, dano nenhum, não vai causar dano a ninguém. Eu quero ver os sims aqui nos comentários. Eu tenho convicção que a sua história tem valor. Lembre-se que o que você aprendeu, o que você sabe, pode ser muita coisa para quem não sabe nada, para quem não conhece nada. Quando você viaja para um país e você aprende uma nova cultura, tem muitas pessoas que nunca foram lá e nunca irão. Por uma série de fatores, nunca irão. E você pode falar sobre isso. Olha, estive no país, estive no Japão e aprendi sobre a cultura deles e tem um ponto muito importante. Estive na Itália e aprendi que lá na cultura deles, você pode começar a compartilhar isso. Compartilhar as lições do seu dia a dia, do seu trabalho, da sua faculdade, da sua igreja, de onde você está. O ponto é, não fique calado. Porque a má influência está lá fora gritando. Está lá apontando a direção errada para as pessoas. Enquanto você está calado, está calada. Não. Chega. Chega de ser mais um na multidão. Assuma a sua identidade de flecha e transforme-se na nova influência que esse mundo tanto precisa. Chegou a hora de você fazer a diferença na vida das pessoas. Chegou a hora de você impactar com a sua história, com os seus valores, com as suas crenças, com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você sabe que dá certo. Ficar calado no mundo em que o mal grita não é uma opção. Ficar calado numa época em que as pessoas apontam a direção errada como se fosse a certa não é uma opção. A sua opção, essa é a nova influência que esse mundo precisa. É compartilhar a verdade, o valor e a paz que você carrega. Faça a diferença. Seja uma flecha e só pare no alvo. Eu quero te agradecer por você ter ficado comigo até aqui na aula de hoje. Amanhã, no próximo vídeo, na próxima aula, eu vou trazer mais conteúdo para você. E eu quero te lembrar que estão abertas as inscrições para a minha escola de comunicação digital, para a minha escola de marketing de posicionamento. Ela se chama Nova Influência. E lá você vai ter aula de comunicação, de mensagem, de branding, de storytelling, como contar história. Entre as aulas da Nova Influência, um dos módulos, que é o módulo de storytelling, tem o curso que eu gravei em Israel. Eu fui lá na Terra Sagrada, lá onde Jesus viveu, lá onde ele começou a compartilhar a mensagem dele, e gravei um curso inspirado nele sobre storytelling. Por que Jesus contava histórias? Como ele contava essas histórias? Como você pode pegar essas histórias e essas lições e usar? É isso que está lá no curso. É um dos módulos, é uma das aulas que tem na Nova Influência. Você vai aprender muito mais, vai aprender sobre marketing digital, vai aprender sobre estratégias digitais, vai aprender realmente a impactar as pessoas dentro e fora das redes. Então, se você quer ser
Nova Influência, meu aluno e minha aluna. É só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e fazer a sua inscrição e começar hoje mesmo a estudar comigo. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Lembre-se de curtir esse vídeo e se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é essa. Clique aqui no botão inscrever-se e se torne de forma gratuita e automaticamente meu aluno e minha aluna nessa grande sala de aula virtual de marketing de posicionamento. Eu estou aqui cumprindo o meu propósito, mas eu só faria isso, só tem sentido, eu só consigo realizar porque você está aí. Então, muito obrigado. A gente se vê em breve em mais um vídeo aqui no meu canal. Desejo para você, Flecha, saúde e paz.